gente não é aceito. Estou falando de homem trans, né? E o que acontece? Em muitos espaços, em eventos relacionados à questão do feminismo, existe muito, não sei se são muitos ou poucos, eu sei que existem homens trans que são feministas, eu me considero um, e é negado esse direito a esses caras, por essas questões que eu falei. E isso é super assim, contraditório, porque o feminismo é inclusão, o feminismo não é exclusão. Então, quando você impede um homem trans de falar no espaço feminista, você está sendo uma pessoa opressora e excluindo essa voz. Porque o homem trans, ele viveu, independente de ser curto ou não, como um indivíduo fazendo uso do feminino. Então ele sabe que uma mulher passou com opressão. Ele sabe. É diferente do homicídio. O homicídio já vai saber. Agora eu sei, porque eu vivi. Eu sofri da mesma maneira que uma mulher sofreu. Eu fui discriminado da mesma maneira que uma mulher se sofreu, porque eu já fui livre como mulher um dia. Então isso acontece. E é negado a homem trans a poder de fala nesses lugares. Porque elas enxergam que porque a gente é homem, a gente não pode. Esse é o ponto. Isso é errado, porque a nossa trajetória de vida é diferente. O homem trans que quer fazer isso, quer falar, quer estar inserido nesse espaço, deve ser aberto, sabe? Mas a gente tem algumas resistências. Eu digo nem aqui no Rio de Janeiro, mas você for no Brasil lá fora, você vai ver que isso acontece. Tá? E tem esses dois lados. De um lado a gente não é homem, porque a gente não tem identidade homogenital. E do outro lado a gente é aceito porque elas veem a gente como mulher, porque a gente tem identidade homogenital. E a masculinidade, né, ela perpassa por N fatores. O homem trans, a identidade dele é uma identificação, ele só se identifica como homem, independente de ter feito cirurgia ou não, ele é homem, ele tem que ser sempre como homem, sabe? E todos os recortes que é feito, dá embasamento para que ele se identifique como ele quer se identificar. Então, eu agora tenho me aproximado muito do feminismo negro, principalmente das masculinidades negras, da questão da masculinidade negra, do homem negro, porque eu hoje em dia, assim, não sofro mais, entre aspas, com transfobia, sofro com racismo, sabe? Porque eu até digo que eu comecei a entender que eu estava passado quando eu comecei a sofrer racismo. Mesmo assim, é bem gritante. Quando eu estava sendo lido como mulher, é claro que tinha um racismo meio que indivíduo, assim, mas tinha. Eu era fetiche. Agora eu passei a ser ameaça. Quando eu entro no ônibus e uma pessoa se encolhe porque está vindo um negão lá e não quer me sentir do meu lado, isso é complicado. E isso acontece. Então, assim, não tem como deixar de fazer esse recorte das questões que perpassam a pessoa trans. E esse é o meu ponto de vista do que acontece, falando de mim. E é importante sim, você fazer essa junção das coisas que, por onde a pessoa passa, né? No meu caso, sou homem trans, sou negro, e isso dá empoderamento, né? Então, a gente acaba que, por estar passando por determinadas coisas, acaba que construindo um empoderamento que a fala fica construída no sentido de eu não deixo as pessoas fazerem esse tipo de coisa comigo. Mas nem todo mundo é assim. Então, assim, um homem trans feminista, ele tem que ser aceito. E ele, de fato, existe, porque ele pode ser aceito. Porque o homem cisgênero, ele tem uma outra leitura, tem uma outra história de vida, mas a gente sabe que existe também. Mas o homem trans, a trajetória dele é completamente diferente. Então, a trajetória dele passou por coisas diferentes. E por isso, a leitura dele até no feminismo é diferente por conta disso também. Né? Então, é isso. Tem a questão também do homem grávido, que eu esqueci de falar, que a Janara falou, e a Giovana também. A gente tem que saber como vai dar conta dessa questão do homem grávido. Existem esse movimento dos homens trans
isso é uma coisa assim, a gente está tentando discutir, mas existem vários tipos de pensamentos em relação a isso. Eu, particularmente, não vejo nada, não tenho nada contra isso. O corpo do cara, o cara faz o corpo que ele quer, se ele quiser engravidar, ele não vai deixar de ser homem porque ele está grávido. O que eu digo é sempre o seguinte, e aí eu falo como educador físico. O corpo da pessoa é o corpo da pessoa. A questão é que, se o homem transgredir de uma de gênero e reconstruir o seu corpo, ele tem biologicamente, fisiologicamente, a possibilidade de engravidar. É o corpo que permite, não é a identidade. Ele não vai deixar de ser homem porque ele vai engravidar. Ele vai continuar sendo homem, vai ser um homem grávido. Então, não é o que está escrito no corpo que vai dizer que ele é homem ou mulher. E sim a identidade dele, a auto-identificação e a identidade dele. Então, isso não quer dizer que ele vai deixar de ser homem. Pelo contrário, ele vai ser muito homem. Porque não deve ser fácil, sabe? Eu não sinto esse desejo, inclusive nem posso mais porque já operei, mas não tenho nada contra a pessoa, o cara que queira fazer isso. Então a gente tem que começar a dar conta dos novos relacionamentos que possam estar por vir. Tem muito casal de pessoas trans, um homem trans, mulher trans, e um homem trans pode engravidar. Né? Então isso tudo tem que ser discutido. Em relação a você falou das redes, pelo menos aqui, eu falo do Rio de Janeiro porque é onde eu tenho mais acesso. Né? Eu tenho visto, sim, que as pessoas estão tentando mais se organizar em redes. Né? E eu falo por mim também de novo, porque o meu caso foi um caso que eu fui acolhido por toda a revolução, né? E a partir daí começou toda a minha trajetória, não só como ativista, mas também como um ser humano que está no planeta e está querendo se empoderar. Então, a gente se ajuda nesse sentido, de dar empoderamento, de dar poder às pessoas, de articulação de fala, de correr atrás dos seus direitos de maneira política, de maneira social e tudo mais. Isso em relação ao feminismo, eu também vejo essa movimentação muito presente também aqui no Rio de Janeiro. Porque eu tenho vindo em outros lugares e eu não vejo isso como eu vejo aqui. As redes, elas se compactuam no sentido de realmente acolher a pessoa e querer dizer que essa pessoa tem sim o seu lugar é esse. E aqui, pelo que eu tenho percebido, eu não vi nenhum tipo de retaliação por você. Isso não quer dizer que não exista, tá? Mas eu não vi. Tá? Eu sei que existem, como eu já citei casos, geralmente que são negados, mas nesse sentido. Mas quando a pessoa está acolhida nessas redes, eu acho que ela nem se permite passar por esse tipo de coisa, porque ainda está empoderada, ela não permite, sabe? Mas eu vi por esse sentido. Em relação ao que você falou, eu concordo um pouquinho com a Vivi, em relação ao termo cisgênero e transgênero. O que acontece é o seguinte, o termo cisgênero, como a Janela falou, as categorias transexuais, transexual, travesti, transgênero, foi criado por uma pessoa cisgênero que deu esse nome. O termo cisgênero foram pessoas trans que deram. Então existe uma grande resistência das pessoas cis em aceitar o termo cisgênero, porque ela não quer ser rotulada. Eu entendo que essas caixinhas de normatização, de padronização, elas existem no campo do político para a gente poder conseguir política pública, isso sim. Sabe? Agora, na minha identidade, não tem como se cagar regra na minha identidade. Sabe? Agora, a gente tem que delimitar que a pessoa é cisgênero assim e que eu sou transgênero sim, porque isso é político. Demarcar cisgeneridade e transgeneridade é um ato político. Não é uma mera brincadeira que agora as pessoas que não são trans são cisgêneros. Não. Isso é a gente que é trans que está falando que vocês são cisgêneros. Por quê? A gente passou uma vida inteira, anos e anos, e séculos, as pessoas sim dizendo que nós somos, e agora está dizendo que vocês são. E isso não tem nada de errado nisso. Né? Quando as pessoas dizem que volta ao binário porque justamente coloca a pessoa que não é trans numa caixinha. Porque antes ela não tinha caixinha, agora ela tem a caixinha dela é a cisgeneridade. E aí ela não quer
aceitar, porque ela agora tem uma caixinha, ela está sendo rotulada de uma coisa. E ele tem essas resistências. Então, ao meu ver, é por aí. Muita gente sim não quer aceitar que é cis, não quer aceitar o termo cis, mas independente de aceitar ou não, é cis e acabou. É que nem a gente. A gente é trans, assim, teoricamente. A gente é trans e a pessoa cis teoricamente é cis. Em relação ao que você falou da negação, isso é um ponto muito complicado, sabe? Porque o que acontece com as pessoas trans? A gente vive toda uma trajetória de vida fazendo amigos, que até então eram nossos amigos, que a partir do momento que a gente começa a fazer a transição ou a adequação, se afasta da gente, né? Pelo simples fato, a gente está sendo o que a gente sempre foi, a gente agora está externalizando isso também no corpo. E, por incrível que pareça, pelo menos na minha experiência, eu tive mais preconceito de pessoas LGBT e de T também, por incrível que pareça, de T também, do que pessoas que não são T, de pessoas cisgêneras e pessoas héteros. Eu quero dizer, pessoas cisgêneras e héteros me entenderam melhor do que pessoas LGBTs. A minha experiência foi assim. Então, eu entendo que as outras letrinhas da sigla LGBT possam vir a não entender, sabe, ou não se interessar pela letra T. Mas como que a outra categoria que não está na sigla LGBT me entendeu, e as pessoas que eu esperava que poderiam me entender melhor não me entenderam. Então, o que eu fiz? Eu ignorei, porque eu não posso dar conta do meu entendimento do outro. Eu não posso obrigar a pessoa a me entender e me aceitar. Antes eu sofria muito, e eu fiquei durante muito tempo, eu fui por um curto espaço de tempo, eu fiquei muito triste por conta disso. Mas depois eu vi que se a pessoa não me entende como eu sou, ela não merece mesmo como amigo, nem merece perto de mim. Então ela tem que ficar afastada mesmo. Porque aí quem não vai querer mais ela perto de mim sou eu. Mas, em relação ao movimento, isso o movimento social, isso atrapalha muito. Porque aí já não sei se é uma questão da pessoa não entender porque não entende por ignorância, ou se ela não está entendendo de propósito para querer deslegitimar a identidade da pessoa trans. Isso acontece também. E isso são artimanhas que acontecem dentro do movimento, não só no movimento LGBT, mas movimentos. É uma conveniência. Isso, exatamente. Não vou essa palavra, exatamente, uma conveniência. Não vou aceitar, porque já é errado mesmo, é maluco, é transtornado, então vou aceitar, não vai ser isso aí mesmo e acabou. Então, isso acontece, sim. Não só no movimento LGBT, como fora dele. Bem, eu acho que as questões acabam que estão um pouco meio amarradas umas nas outras, então eu vou responder sequencialmente. Assim. Eu acho muito lamentável esse fundamentalismo identitário que a gente vem vivendo. Sabe? Você tem que ter uma identidade, tem que ser nesse molde, você tem uma fórmula prescrita, você tem um rótulo e você ganha isso, normalmente imposto pelos outros, do lado, e você tem que ser aquilo. Dentro do movimento feminista, eu assisti, eu cheguei a discutir dentro de uma página feminista, que é uma página que eu admirava, que levava a questão feminista com um bom humor, com leveza, e eu sempre sou adepta disso. Eu acho que nem tudo tem que ser a ferro e fogo, sabe? Nem tudo tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser, ou do jeito que fulano acha que tem que ser, porque ninguém é dono de verdade absoluta. Então, dentro dessa página, começou a ter uma discussão lá, ultra radical, a respeito do transfeminismo, e se pessoas trans poderiam participar de movimentos de feminismo, e aí eu percebi que havia, na verdade, não só o feminismo, mas havia também um movimento do cetismo. Né? Você só pode ser feminista se você tiver buceta. E aí eu vi pessoas feministas alegando que o homem, por ter pênis
ele é naturalmente um estuprador. Eu achei isso tão absurdo, sabe? Eu achei isso Por que o homem também não pode ter um pensamento feminista? Por que o homem também não pode discutir, não pode participar desse processo de mudança, de reivindicações, Por que tem que ser só mulher feminista? Né? Só quem tem a vagina, que nem a mulher trans poderia participar, segundo essa pessoa, nem a mulher trans poderia ter espaço para fala, espaço de emancipação, empoderamento para militar no movimento feminista. Eu achei isso tão triste, sabe? Que dentro de movimentos sociais de luta e de reivindicação de direito, ainda vigora um pensamento fundamentalista que todos esses movimentos, o movimento feminista, o movimento transfeminista, o movimento LGBT, pelo contrário, sabe? É reproduzir a opressão de que todos nós somos vítimas. E um espaço deveria ser um espaço de discussão e, a meu ver, de construção de alianças. É muito importante que hajam as identidades, que as identidades sejam respeitadas. Eu, quando chego num espaço e falo, eu sou uma pessoa trans, eu não afirmo isso por um fundamentalismo identitário. Eu afirmo isso por um posicionamento político. Óbvio que eu não vou chegar num açougue lá da minha esquina e falar, eu sou trans. Porque não é espaço que eu vou discutir isso. Não é espaço que eu preciso reafirmar qualquer identidade. Eu vou reafirmar essa minha identidade em um espaço em que eu posso discutir, eu posso marcar uma posição e eu posso sair, não enquanto sujeito, mas enquanto representante de algo, posso sair dessa invisibilização que nos é imposta, de que nós não existimos, que pessoas trans são mariposas, né? Elas só saem à noite, né? Só saem plantadas. Quanto à questão específica do João, hoje eu até mostrei, acho que não fez essa página. Eu vejo uma discussão muito séria, eu escuto, eu escrevo e participo do Comitê Técnico de Cultura LGBT, e tem uma discussão muito assim, de identitária e de quem faz cultura, né? São as transformistas da old school, né? Versus as drag queens, né? As transformistas normalmente falam, drag queen não faz arte, drag queen faz atitude para o mercado, comportamento de mercado, enfim. Com todo o meu respeito às pessoas transformistas, que eu adoro, né? Eu me lembro do show de calouros na década de 80, né? Foi onde eu me vi, assim, né? O Silvio Santos, naquela atitude toda, que a pessoa se apresentava e ele ia lá e perguntava, qual o seu nome mesmo? Qual o seu nome de verdade? É João da Silva. E um dia ele entrevistando a artista que tinha se apresentado, ela falou assim, ela falou que ela era uma mulher presa no corpo de um homem e usava a arte para se expressar. Eu era criança, eu olhei e falei, gente, eu sou isso. Eu sou uma mulher presa no corpo de homem, já me identifiquei. É claro que era uma linguagem tosca para uma criança que via aquilo e se identificava com aquele universo feminino que aquela artista estava representando. Mas, apesar do meu respeito ao transformismo, eu discordo totalmente, né? O transformismo foi um movimento de resistência nas décadas anteriores, 60, 70, 80, mas eu acho a arte e a cultura drag uma coisa maravilhosa e eu adorei esse trabalho que eu vi hoje. Eu só queria elogiar. Silvia, a nossa atuação, eu acho que de nós três aqui, eu acho que é uma atuação de um ativismo
né, a gente atua de uma forma muito independente de movimento social, como é visto, ou movimento organizado tradicional. Até mesmo dentro do Transformação, a gente não é uma instituição organizada, instituída legalmente, né? A gente é um coletivo que trabalha em função de apoio e melhoria da vida de pessoas trans. Então, eu não sei se foi mais ou menos assim a sua pergunta, quando é isso. Eu acho que não, eu acho que sim. Eu só vejo assim, eu acho muito difícil, assim, por algumas instituições que estão aí no poder, algumas pessoas, né? Que a gente tem um problema do Brasil institucional, que é a personalização, né? Então a pessoa assume o poder, está lá dentro daquela instituição, personifica aquilo, e aí ela simplesmente perde a bocada dela, a mamada dela, e as diárias de viagem, várias diárias de viagem, de eventos, e então, isso dificulta qualquer atuação que seja em prol do coletivo, seja pensando no coletivo, porque tem muita gente boa nesses movimentos, nessas instituições, mas também tem muita gente pilantra, e tem muita gente que está ali pelo individual, pelo ser individual, porque farinha pouca virão primeiro, né, e não pelo coletivo. Eu acho até muito interessante, não puxando a farinha para o nosso lado, cultura da revolução, enquanto uma sociedade que não é organizada, né, uma associação, um coletivo que não tem essa institucionalização, né, a gente não está muito mais focado, muito mais voltado para o pensamento do coletivo do que propriamente para o individual. Eu acho que vou colocar. Não é opcional. Certo. Realmente há esse binarismo, eu acho que ele acaba ocorrendo, como o Léo falou. É necessário, de alguma forma que haja mesmo, né? Mas eu não acho que tem que ser radical, que tem que ser fundamentalista, né? Que tem que ter esse fundamentalismo identitário. Você existe, então você não participa do transfeminismo. E eu já vi transfeministas falando isso também, entendendo esse comportamento radical, né? Eu sou casada, meu marido estava ali, saiu. Ele já foi expulso de página transfeminista, porque ele não é trans. Mesmo sendo casado com uma, fazendo discussão, como acadêmico, pesquisa o assunto. Eu lamento muito toda forma de fundamentalismo. Eu acho assim, fundamentalismo deixa a gente irracional, infelizmente. Foi embora. Mas eu fico contemplada com a resposta do Léo, que eu ia falar. Tem uma frase do Galeano, né, do Arteliano, que eu acho que perpassa muito essa mesa de hoje que a gente discutiu, que a igreja diz que o corpo é uma culpa, a ciência diz que o corpo é uma máquina, a comunidade diz que o corpo é um negócio, e o corpo diz, eu sou uma festa. Eu acho que essa frase sintetiza bem o que a gente pensa. O João, acho que você falou mais ou menos como dialogar, né? As performances, como dialogar com os movimentos que já estão aí, que já existem, né? Porque não tem uma fórmula, né? Entendeu? Vai das pessoas, eu acho que vai justamente das pessoas aceitarem, entendeu? O outro, entendeu? Como está, né? Tudo na vida, na verdade, é uma performance, né? A vida é uma performance, se nós fôssemos realmente naturais e normais, todos